Bom, vamos lá. A Bíblia é verdadeira? Podemos acreditar na autenticidade da Bíblia? Eu, obviamente, creio que sim. E eu acredito que a opinião de Laísa, de Ulisses, não vai divergir muito da minha. Eu acredito que a Bíblia é autêntica. Eu acredito que a Bíblia é um livro, um manual de sobrevivência do cristão. Um manual de sobrevivência para quê? Para que nós possamos sobreviver a esse mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, se a gente quer fugir, escapar de cair nas armadilhas do inimigo, nós devemos seguir o que está na Bíblia. Não vai nos isentar de provações, não vai nos isentar de dificuldade, mas vai garantir, mediante o cumprimento do que Cristo deixou como ensinamento, do que Deus deixou como ensinamento, a nossa salvação, né? Não é a Bíblia que vai nos salvar, né? A gente sabe que a salvação é mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, mas a Bíblia ela tem um manual daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Então nós devemos seguir. Agora, se ela foi alterada ou se ela foi... Eu acredito que no decorrer dos anos, né, dos séculos, só da morte de Cristo e ressurreição, nós temos 2021 anos, houveram sim partes que podem ter tido alguma parte alterada, entre aspas, né? Vamos dizer assim que foram traduções diferentes. Então isso existiu, a gente não pode negar. Existem traduções que no original era de uma forma e hoje em dia na Bíblia que nós conhecemos é de outra. Mas nada que venha a impactar o seu conteúdo. Eu não acredito que foi tirado algo da Bíblia primitiva que possa ter influenciado a ponto dela perder sua autenticidade. Eu vi uma reportagem faz coisa de um mês que encontraram um papiro, acho que não é papiro, da época do Pentateuco, uma parte de... acho que foi do Pentateuco ou foi de Isaías, encontraram lá em Jerusalém e o hebraico estava completamente igual à Bíblia que a gente tem hoje. Foi o pastor Rodrigo Silva, ele disse que estava completamente igual, então não se mudou o que eles queriam dizer na época, pelo menos no Velho Testamento, eu não sei sobre o Novo. Justamente, é exatamente isso que eu acredito, que foram mudadas algumas coisas na tradução, mas... Pronto, vamos lá. Porque quando se fala da autenticidade da Bíblia, as pessoas acreditam que existem coisas que foram incluídas por homens e que não foi Deus que inspirou. Nisso eu não acredito. Eu acredito que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens escreveram e Deus inspirou esses homens. Não é controverso, né? Não é controverso. Você vê de Gênesis até o final da Bíblia que tem coisas ali que são todas interligadas. Milhares de coisas. Então, se fosse haver uma alteração gigante, grotesca para mudar o sentido da palavra, essas ligações feitas pelo Espírito Santo não existiriam. Entende? Então, não tem como você ler a Bíblia, quando você lê entendendo realmente o que está escrito, estudando de verdade, você vê que não tem como. São profecias que se cumpriram com séculos de distância, né? As pessoas que se apegam a dizer que os homens mudaram algumas coisas, ou então que você tem que seguir ao pé da letra de acordo com o Velho Testamento. A pessoa tem que ler o texto e o contexto daquele texto. Por quê? Naquela época existiam coisas que hoje em dia não cabe a gente hoje em dia. Tá dando para entender o que eu tô Eu acho que você está querendo falar mais ou menos, por exemplo, quando diz acho que não sei se é Deuteronômio ou Números, não coma carne de porco. Então, assim, existem pastores, teólogos... Eu acredito que aquilo era um cuidado de Deus, porque naquela época não tinha o saneamento básico que a gente tem hoje. Então, hoje a gente sabe que a carne de porco, se não tiver cozida, dá problema, a gente pode morrer. Antigamente não tinha isso, então se você comesse porco, você ia morrer. Então Deus ele acabou colocando... O camarão. O camarão a gente sabe que tem algumas coisas que são tóxicas, as pessoas têm alergia. Se você comer, você ia morrer. Então hoje em dia a gente tem conhecimento. Antigamente eu acho que Deus botou esse limite para que as pessoas não sofressem com aquele determinado alimento. Isso é um exemplo de muitos, né? A gente pode usar isso em várias situações. Então eu acho que o que as pessoas, que na sua grande maioria, quem questiona a veracidade da Bíblia, são pessoas que acabaram apostatando da fé, ou que nem nunca tiveram, elas não entendem isso. Elas se pegam muito nisso. Mas no Antigo Testamento você não podia comer porco, você não podia comer crustáceo, você não podia fazer isso ou aquilo. Era uma outra realidade mundial. E as pessoas
versículos isolados para poder denegrir a imagem da Bíblia. Exatamente. Foi o que a gente estava falando hoje de tarde. Pode falar um pouquinho, você. O Ulisses quer falar alguma coisa? Eu só quero deixar assim um versículo para os irmãos que estão em casa aí, ler como referência, né? Para ver, assim, a gente está dizendo aqui do nosso entendimento, assim, vamos dizer, teológico, né? Mas a gente sabe que a gente tira tudo daqui da Bíblia, né? 100%. E referente a isso, eu quero deixar um versículo aqui que se encontra lá em 2 Pedro, 1 do 20 ao 21, ele vai dizer assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia de escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falavam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, aqui já resume um bocado de conversa que a gente pode falar aqui, né? Homens inspirados por Deus e pelo Espírito Santo, né? Naquela época, que escreveram a Bíblia, né? Sem dúvida. E eu não me lembro exatamente, se a produção lembrar, me sinaliza aí qual livro, mas porque quando você fala foi escrito por homens, mas não pelo seu próprio achismo, né? Vamos dizer assim, a Bíblia vai dizer que esses homens foram homens santos e que o mundo não era digno deles. Hebreus, não é isso? Então diz que o homem não era digno deles. Então assim, não eram homens qualquer, Deus não escolheu uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que se consagrava, que estava na presença do Senhor. Então assim, Deus não escolheu qualquer pessoa, Ele escolheu pessoas que se consagravam ao Senhor, que dedicavam a sua vida à obra missionária, à obra de Deus, para que pudesse escrever a Bíblia. Então eu afirmo e reafirmo, a Bíblia, ela é autêntica e o seu conteúdo, ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, meu amigo, não tem para onde correr. Essa é uma fase de Billy Graham que, quando eu escutei, me marcou muito. A Bíblia, ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, quando você pega a sua Bíblia, ela vai ter todas as respostas. Ela vai ter solução para qualquer tipo de problema que você estiver passando, porque é a palavra de Deus, é o conselho final de Deus para a humanidade. Então, basta segui-la, né? A gente sabe que é muito complicado seguir, não vamos dizer que é fácil, né? O cristão que levantar a voz e dizer, é muito fácil seguir a Bíblia. Não, não é fácil. Até porque a nossa natureza pecaminosa, adâmica, é querer ir ao oposto do que a Bíblia nos ensina. Mas essa é a vida do cristão, né? Pelejar contra a natureza.